Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana e eu sou criadora deste canal Vida Sem Filtro. E aqui eu conto para vocês um pouquinho do meu relato, da minha experiência de estar passando por uma gravidez inesperada aos 44 anos de idade. No vídeo anterior eu já contei para vocês como que tudo aconteceu, como que foi a descoberta da gestação, né? E hoje eu quero dividir com vocês um pouquinho do processo que tem sido de lá para cá, tá? Exames, como que eu contei para minha família, e como tem sido estar gestante, né? Cair a ficha de que eu estou gerando novamente um bebê, né? Depois de tanto tempo. Meu filho mais novo tem 14 anos, então eu não estava esperando essa gravidez, não foi planejada, mas Deus assim quis e nós estamos levando da melhor forma possível, sempre agradecendo e pedindo a Deus proteção, certo? Antes de eu iniciar esse relato para vocês, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar dividindo isso com vocês. Os comentários de vocês são muito carinhosos, tem feito diferença para mim, sabe? Entrar aqui no canal e ver que deixaram um like, que deixaram uma palavra de conforto, de esperança, de boa sorte para minha gestação. Então eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que pararam, tiraram um tempinho para me ouvir e que gostaram do conteúdo, que se inscreveram e principalmente aqueles que deixaram uma palavra de carinho e de conforto para mim, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Bom, logo depois que eu descobri, né, a gestação, eu fiquei meio em choque, tentando entender como que eu iria me portar, processar, né, essa informação. Para mim foi realmente assim um choque, um baque. E inicialmente você fica assim, tá, eu tô grávida, mas o que eu vou fazer com isso agora? Os meus filhos, um é adulto, o outro é adolescente. Como que vai ser o pós, né? Porque estar gestante, ok, a gestação dura 9 meses, a gente sabe que 9 meses, hoje em dia não fala mais 9 meses, né? São 39 a 40 semanas, né? De gestação. E isso é um ponto que eu queria dividir com vocês. Gente, como que muita coisa mudou em relação a pré-natal, em relação eu tô muito distante dessa questão de gestação, de gestar, né? Quantos exames são pedidos, gente do céu. Eu não tinha noção, os meus exames saíram o resultado agora nessa semana. Eu já tive uma segunda consulta para a doutora verificar se estava tudo ok, graças a Deus, tá tudo certo. Exame de sangue, de urina, de glicose, de pressão alta que saiu ok também, não, até agora, até então, e eu espero do fundo do meu coração que permaneça assim, tá tudo ok, não tem nada, absolutamente nada, a não ser o fator da idade que preocupa um pouco, mas de resto tá tudo ok. Enfim, os exames assim, que eu me lembro da época que eu tive a minha última gestação, não eram tanto assim. Eu não sei se mudou para todo mundo, né? Se é um protocolo agora geral para todas as gestantes, ou se é um cuidado a mais por conta da minha idade, né? Que tendo pressão alta, tendo diabetes ou não, é um fator de risco. Mas enfim, gente, quantos e quantos exames. Acho que exames de laboratório que deu para contar aqui, acho que eu fiz uns 17 exames de laboratório, entre sangue, urina, enfim, fezes, diversos exames, e graças a Deus deu tudo bem. No outro vídeo eu contei pra vocês que eu fiz a primeira ultrassom, né, vaginal, e deu pra ver a gestação, né, o saco gestacional, mas não tinha visto ainda o feto, porque era muito recente, era muito pequenininho, não tinha um mês, não tinha, né?
Então, a doutora me pediu uma nova ultrassom que eu fiz. Fiz agora dia 29 de novembro, tá? E deu tudo certo, e agora deu pra ver o feto, mas continua muito pequenininha, uma sementinha, então deu pra ver que é uma gravidez tópica, única, menos mal, né? Já pensou gêmeos? Ai, credo! Enfim, é uma gravidez tópica, única, de 9 semanas e 4 dias aproximadamente, tá? Então, aquele exame anterior falava 9 semanas, mas não, eu sabia disso porque pela minha contagem da tabelinha, que eu já contei no vídeo anterior, muito provavelmente eu engravidei no dia 12 de outubro, então não teria como ter aquele tempo todo que estava lá pré-determinado, né? E agora sim deu pra ver o feto, deu pra medir, né, a inspeção, enfim, tudo ok, tá? E agora sim saiu o tempo mais corretinho de gravidez, 9 semanas e meia. Hoje, na verdade, eu já estou com 10 semanas, porque eu esperei sair todos esses resultados e eu passar pela segunda consulta para vir trazer esse novo vídeo para vocês, as novidades, tá? Enfim, agora já dá pra ver o bebezinho, tá? Que é aquela parte branquinha que tá ali dentro do útero. Essa parte preta é o útero, aquela manchinha branquinha, pequenininha, aquela bolinha, é o bebê. E é isso, gente. Não dá pra ver sexo, é muito recente. Os batimentos cardíacos, tudo ok, forte, tá? Bem normal, dentro do esperado, dentro do que precisa ser, né? Até então. Enfim, quais foram os primeiros sintomas? Óbvio que eu já contei para vocês que eu fazia todo um controle, né, de tabelinha, então eu sabia, sempre soube a minha última menstruação, eu sempre tinha uma noção do meu período fértil e eu também tinha o dia exato que a menstruação precisava vir, né? Sempre considerando 2, 3 dias de atraso, nunca mais que isso, porque eu sempre tive um ciclo muito regular. Chegou no dia 24 de outubro, que era para descer, não desceu, então esse foi o primeiro sinal, a ausência de menstruação. Eu sei que muitas mulheres não acontecem assim, muitas continuam menstruando durante 3 meses, algumas menstruam a gravidez inteira, né? Mas o meu caso, o primeiro sinal foi encerrar a menstruação, tá? E acho que eu não tinha, tenho certeza, não tinha uma semana de atraso de menstruação, eu tive enjoo matinal, o que também não é comum pra mim, eu não tenho o hábito de ter enjoo matinal, e eu tive enjoo matinal. Quando eu estava com umas 2 semanas de atraso menstrual, os meus seios ficaram extremamente sensíveis, inchados, doloridos. Então, ali eu já sabia, né? Eu já tinha feito a ultra, porque eu já tinha feito de farmácia também. Mas ainda naquela negação, né? Naquela negação, às vezes não é, pode não ser, enfim. Mas os meus sintomas, eles foram muito precisos, muito rápidos e objetivos no sentido de que meu corpo estava mudando, isso é fato. Os seios mesmo foi uma coisa assim que já escureceu assim, o bico do peito, né, que geralmente escurece, e sensível, sensível, sensível. Enfim, esses foram os sintomas iniciais. E como que tem sido no decorrer? Gente do céu, outra coisa que eu ia falar pra vocês, vitamina. Gente, eu me lembro na época da minha última gestação que eu tomei sim lá uma vitamina, um ferro, alguma coisa. Gente, sem mentira nenhuma, eu tô tomando 4 comprimidos pela manhã, então você já levanta e você já insere todo aquele monte de comprimidos, cálcio, vitamina B12,
vitamina, acho que D, e tem um outro lá que eu não me lembro o que que... Enfim, é muita vitamina para você tomar, gente. Haja estômago, porque a gente que tá sensível, que tá no primeiro trimestre de gestação, então, tipo assim, é difícil você acordar e você ter que enfiar aquele monte de comprimidos para dentro. É claro que a gente não tem que fazer isso com a barriga vazia, jamais, não é indicado, mas eu digo já no café da manhã. Então aquilo você já amanhece com náusea, você já tá com o estômago fraco, aí você tem que tomar comprimido, aí, ou seja, pra mim que não estava acostumada, eu não tomava café da manhã, eu digo de um pão, de uma fruta, não. A única coisa que eu tomava de café da manhã era um café preto ou um cappuccino, e pra mim tava tudo ok. E agora mudou um pouquinho. Eu tô tentando regrar o máximo possível para eu não aumentar muito o meu peso também, porque não é legal, né? Nem pra mim e nem pra criança. Antigamente o povo falava, nossa, mas você tem que comer por 2. Gente, o bebê, ele é pequenininho, tá? Ele é um bebezinho, um feto ainda. Então não tem isso de você ter que comer, tipo, eu comia 800 gramas no almoço, agora eu vou ter que comer 1.600. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Não é assim que funciona. Mas enfim, eu tô cuidando da minha alimentação no sentido de ingerir coisas mais saudáveis. Fruta era uma coisa que eu não tinha como hábito comer. E eu tenho ingerido não só pela saúde da criança, como a minha também, mas no sentido de que a fruta é mais leve, é muito mais saudável, nada exagerado, tá? Eu como uma maçã, eu como uma fatia de melão, banana é raro eu comer, eu não sou muito chegada na banana, mas pera eu gosto. Então, tipo, eu tenho insistido em ingerir coisas mais saudáveis. Pão raramente eu como, bolacha não é habitual meu, mas o meu fraco é sorvete. Sorvete é uma coisa que me derruba, viu? E eu tenho evitado. Então, tipo, uma sobremesa, eu não vou pro sorvete, eu vou pra uma fruta. E tem dado certo, até então tá ok. Tomara que eu consiga conservar assim. Mudando agora de assunto, indo pro outro tópico, como que foi contar, né, isso aí. Bom, a primeira pessoa que ficou sabendo, óbvio, é o meu namorado, né? Eu já falei pra vocês que ele não mora aqui em Campo Grande, na minha cidade. Ele mora na cidade vizinha, mas ele tá aqui todo final de semana. Então, durante a semana ele tá lá na cidade dele, porque ele trabalha. E eu também tenho meus afazeres. E final de semana a gente se vê, ele tá aqui. E nós somos adultos, né? Nós somos adultos. Nós nos conhecemos há muito, muito tempo que a gente se conhece. Inclusive, eu vou dar um spoiler pra vocês. O meu namorado, que é o pai desse bebezinho aqui que tá crescendo, é o pai do meu filho mais velho, o de 24 anos. Pois é. Eu tive o meu filho mais velho com ele, a gente teve uma história lá no passado, e o meu filho nasceu em 2001 e a gente se separou, a gente se distanciou, ou seja, a gente teve um relacionamento, eu engravidei e a gente se distanciou. E era uma distância, assim, bem plausível, justamente por ele não morar em Campo Grande. Então, tinha essa da gente se ver e tudo. Ele sempre ajudou financeiramente com o meu filho, mas a presença dele era rara, era bem escassa. Ligava, perguntava, mas de estar junto, não. Então, assim, quando houve esse distanciamento do pai do meu primeiro filho comigo, eu logo comecei a me relacionar com o pai do meu filho mais novo, que é o de 14 anos. E logo nós fomos morar junto. Então, quando eu fui morar junto com o meu último marido, o meu filho mais velho tinha 1 ano.
Eu acho que não tinha. Na minha ideia, ele devia estar para completar 1 ano. Devia ter entre 11 meses, 10, 11 meses. Foi quando eu conheci o pai do meu filho mais novo. E eu vivi 20 anos com essa pessoa. Então, nós vivemos 10 anos juntos, ele me auxiliando, ajudando a criar o meu filho mais velho, ajudando a criar no sentido de presença masculina, né, e tudo, como meu companheiro. E após 10 anos juntos, eu resolvi engravidar do meu filho mais novo. Eu resolvi não, nós resolvemos, né? Era uma coisa que ele queria, era uma coisa que eu queria. Então, a gravidez do segundo, a gente sentou e, não, vamos ter, beleza. E deu tudo certo. Vivemos mais 10 anos. Só que aí, no meio dessa segunda década de convivência, a gente já meio que baqueou ali por volta de 15 anos, mais ou menos, de relacionamento. A gente já tava meio que se desentendendo, que os objetivos, os sonhos já não estavam mais linkando, enfim. Depois de 20 anos, a gente resolveu se separar. Se separamos e eu passei 4 anos sozinha. Sozinha. Eu acho que eu tive 2 flertes, duas paquerinhas, 2 dates, como o pessoal mais jovem costumam falar, né? Mas não rolou e eu permaneci sozinha aí nesses 4 anos. Logo no final desses 4 anos que eu estava divorciada, aí eu e o pai do meu filho mais velho nos reencontramos, nos reaproximamos. Ele também estava sozinho, já tinha um período aí ao mesmo tempo que o meu. Eu acho que ele estava em torno de separação de 4 a 5 anos e eu 4 anos. E a gente se reencontrou e a gente começou a namorar, voltamos a namorar e é isso. Então, o pai do meu bebê agora, que eu estou gestando, é o pai do meu filho mais velho. E ele foi a primeira pessoa para quem eu contei, né? A gente tem uma intimidade para isso. Ele sabia que, apesar, né, de eu estar controlando durante todo esse tempo, eu não tomava anticoncepcional, eu não tinha DIU, eu não era operada, né? Não tinha, enfim, existia a possibilidade, apesar de que na minha cabeça, remotamente, mas existia. Então isso não foi um segredo para ele. No primeiro dia de atraso eu já conversei com ele, eu falei, ó, tá estranho, tomara que não, vou buscar saber, mas tem uma possibilidade. Então, tipo, quando realmente saiu o resultado, que foi de farmácia, eu já falei, ó, deu positivo, vou fazer um segundo só para ter certeza, mas a princípio, ok. Para ele não teve surpresa, não teve baque, não teve choque. Foi muito importante as palavras que ele me disse quando eu dividi com ele, que foi, nós estamos juntos, tá? Eu te amo e independente do que aconteça, eu tô com você do começo ao fim. Então eu quero que você fique tranquila, que você se cuide, que você cuide dessa criança e a gente vai enfrentar juntos. Eu não vou soltar a tua mão. Então isso foi muito importante pra mim. E eu não tô falando nem do relacionamento. Se não conversamos sobre isso, isso não está em pauta, né? Se vamos casar, se vamos morar juntos, se não vamos. Mas o fato é que nós estamos juntos e se futuramente esse relacionamento não der certo, de continuarmos amorosamente falando, nós temos maturidade para isso e responsabilidade de que vamos criar essa criança juntos, no sentido de que a gente não vai ter mais aquelas situações de quando a gente é mais jovem, né? Ah, não quero mais falar, não quero ver, isso não...
tá passando longe da nossa cabeça. A gente já conversou, já sentou, já pontuou, então nesse sentido eu tô muito tranquila quanto a isso. A segunda pessoa para quem eu contei foi pro meu filho mais velho. Ele falou: mãe, você tá de brincadeira, né? Porque durante todo o tempo em que eu criei ele, estava criando mais... Estava não, continuo, né? Criando mais novo, eu sempre disse que não era um desejo meu. Eu não tinha mais o desejo de ser mãe, de vivenciar a maternidade. Para mim já estava ok, né? E para ele foi um baque, um choque por conta disso. Ele falou: mas mãe, agora? Não, você tá doida? Eu falei: meu filho, eu também não tava esperando, mas aconteceu e é isso. E vamos segurar essa novidade e fazer o melhor que a gente pode. E aí ele ficou mais tranquilo, falou: tá bom, ok. A minha nora foi louco. A expressão da minha nora era de pavor, de medo, senti até um pouquinho de pena vindo dela, viu? Esse pessoal mais novo, eles não... tá longe da cabeça deles, né? Serem pais, e eles já estão juntos já tem 5 anos, e a ideia dela é de prosperar. Ela tá fazendo faculdade, vai terminar, ou seja, eles têm outros planos, e não que eles não queiram se casar, não queiram ter filhos, mas não agora. Eles sempre foram muito tranquilos, então para ela foi um choque. Tanto é que depois que ela ficou ali, sabe, processando aquela informação, ela veio, me deu um abraço, aí ela falou assim: eu não sei se eu te dou os parabéns ou se eu te dou meus pêsames. E tipo, eu falei: cara, me deseja boa sorte, me deseja, né, felicidade, paz, saúde, é isso que é, e vamos embora. A minha mãe, ela já é uma pessoa idosa, né? Minha mãe tem... Gente, deu um branco agora, 73 anos. E eu achei que ela fosse a que ia ficar mais assim: meu Deus, o que você fez? E eu contei pra ela, e ela: tá bom, ok. Já colocou a mão na minha barriga, já abençoou, que venha com saúde, que Deus abençoe. Choquei. Você vê que a gente, né, se espanta um pouco com as pessoas, né? A gente acha que determinada pessoa vai agir assim, age diferente, fulano. Mas assim, gente, eu entendo o susto de cada um deles, a reação de cada um deles, porque se eu, né, baqueei, você imagina eles, né? Mas enfim, é isso. E o meu filho mais novo, que eu senti que ele ficou confuso. Ele ficou confuso porque o meu filho mais novo, ele sempre foi muito certo de que ele não queria um irmão. Ao contrário do meu filho mais velho, que passou 10 anos me pedindo um irmão: mãe, eu quero um irmão, não é hora. Mãe, eu quero um irmão, agora não. Mãe, eu quero um irmão. Eu tinha uma brincadeira com ele que tinha uma feira próximo da casa onde a gente morava na época, e o nosso lazer era ir na feira sábado, né? Aí toda vez que ele me pedia: mãe, eu quero um irmão, aí eu falava assim: eu vou lá na feira hoje, se eu achar um bebê lá eu trago. Aí eu chegava e falava: meu filho, não foi dessa vez, não achei um bebê lá na feira, então não vai ser agora que você vai ter um irmão. Brincadeira com criança, ele devia ter em torno de 8 anos, algo assim, 7, 8 anos. E ele sempre quis esse irmão, tanto é que o meu mais velho e o meu mais novo, que tá com 14 agora, eles são muito unidos, assim, é um amor que eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu e o meu irmão mais velho, a gente era tipo cão e gato, entendeu? Apesar que hoje a gente se ama e se respeita e tudo, mas quando a gente era criança, meu Deus do céu, ninguém merece. E o meu filho mais velho com o meu filho mais novo, não, eles... acho que por conta da diferença de idade também, não teve aquelas brigas: eu quero isso, eu quero aquilo, e chuta, e soco, e bate. Não, nunca teve. E é um amor incrível,
que eu só tenho que dar graças a Deus pela união dos dois. O meu filho mais novo, ele nunca pediu irmão, nunca veio dele isso. Tanto é que ele gosta de ser o caçula, né? Ele é muito querido, não só aqui dentro da minha casa, mas com a família do pai dele também, né? O pai dele só tem o João, né? E não teve mais filhos até então, não sei se terá, mas o João, ele sempre foi o bebezinho, né? Pro vô, pra avó, apesar do vô e da avó terem outros netos, claro que ama todos iguais, né? Mas o João, ele teve muita atenção de vô, de vó, de tios, de irmão, de mãe, enfim, de todos. E ele nunca me pediu um irmão, então, tipo, ele ficou assim, mãe, eu não tô acreditando. Falei, ah, meu filho, é isso, tá? Eu espero que você fique bem, espero que você fique feliz. E você não vai gostar? Você não vai cuidar? Vou, mãe, mas eu não tô acreditando, não sei o quê. Tipo, ele ficou em choque, ele não ainda tô deixando ele no tempo dele e tudo, mas foi bem legal. Aí a gente foi dormir, né, no dia que eu contei tudo. E aí ele virou pra mim e falou assim, não fala mais comigo. Tipo assim, acho que ainda tá aquele sentimento assim, né, tipo, eu não vou ser mais o caçula, eu não... Aquelas coisas, né, ainda mais por conta da idade, né, da adolescência, muitos hormônios, enfim. Mas eu tô deixando ele no tempo dele e eu acredito que conforme a coisa for rolando, vai ficando mais tranquilo para todo mundo, né? Assim como já está sendo para mim. Eu estava muito apreensiva, muito com medo, não da gravidez em si, mas dos riscos, né? Eu estava muito temerosa. E agora eu já tô mais relaxada, não estava me achando com cara de grávida, ainda não estou, mas já tá mais ok, né? Mais ok quanto a isso. Em relação às outras pessoas, aos amigos, aos familiares que não são tão íntimos, eu ainda não contei e eu acho que eu não vou fazer esse processo de ter um pronunciamento. Não porque eu não queira falar ou porque eles não mereçam saber, nada disso. É só porque eu quero que seja uma coisa natural, sabe? Esses 3 primeiros meses a gente precisa muito de ter paz, né? De se cuidar. Você vê, eu acabei de falar pra vocês como que tá sendo diferente, muitos exames, muito médico, muito... Entendeu? É muita coisa para processar, para fazer. Então, tipo, nesse momento eu não tô focada em ter que parar e falar para A, B, C, Y e Z, entendeu? Então, para as outras pessoas o processo ele vai ser natural, tá? Conforme as pessoas forem me vendo, for conversando, encontra aqui, encontra ali, a coisa vai fluindo e as pessoas vão sabendo no seu tempo. Não tô preocupada com isso agora. O que eu tenho sentido sobre estar grávida nessa idade é que, infelizmente, ainda tem muito preconceito em relação a isso. Muito preconceito. As pessoas não falam, a maioria não fala. Na verdade, não teve uma pessoa que tenha chego e tenha falado assim, meu Deus, o que você fez? Tipo, você, né? Não teve, mas assim, eu já tive situações de chegar num posto de saúde, de chegar numa farmácia, de chegar num laboratório, e aí, mas você tá gestante? Tô. Tipo, faz aquela cara, tipo assim, sério? Ou você tá brincando com a minha cara? Então, tipo, eu sinto que, infelizmente, ainda tem muito preconceito com a mulher mais velha estar gestando. E é engraçado, porque quando são as famosas, né, tipo a Cláudia Raia, dentre outras muito famosas aí, que escolheram gestar com certa idade, claro que a maioria, né,
recorre a congelar ovos, a fazer, né, de uma forma diferente, mais segura, mas ainda assim gestar com uma idade avançada, ela mexe muito com a gente, mexe muito com a cabeça da gente, porque qual que é a minha preocupação hoje? Tipo assim, eu tenho 44 anos, a gestação ela vai durar aí 39 semanas, 40 semanas, vou ter o bebê, ok, até aí ok, mas e o pós? Por exemplo, quando eu tiver 54 anos, a minha filha vai ter 10, entendeu? Então, isso me preocupa. O meu namorado, ele tem 59 anos, entendeu? Seremos pais idosos quando a minha filha for uma adolescente. E quanto tempo de vida eu tenho para estar ao lado dela? Então, tipo, nesse sentido eu venho preparando, principalmente os meus filhos, os tios, no sentido de que a gente não sabe o dia de amanhã, mas essa é a minha maior preocupação. E, tipo, de preparar, né, eles, e claro, a minha filha, meu filho, quando nasceu, não sei o sexo ainda, de que tem rede de apoio, tem família, né? Mas é muito complicado se você olhar por esse lado. A gente não tem como saber o dia de amanhã, né? E hoje o meu sentimento é só disso, é de gratidão e de pedir que tudo dê certo no processo da gravidez, do nascimento, mas principalmente do pós. Ser mãe com mais idade te dá um bônus, que é a maturidade, né? Que eu não tive com meu filho mais velho e que eu tive um pouquinho a mais com meu filho do meio e que agora eu sei que eu estou ok para educar, para ser mãe. A gente tá pronta para ser mãe quando a gente tem mais idade, entendeu? Para educar, mas nos falta tempo, ou não, né? Não sabemos. E é isso, gente, o vídeo de hoje é sobre isso, eu espero que vocês tenham gostado, já agradeci a cada um que entrou no canal, que deu like, que se inscreveu, e o próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o relacionamento entre eu e o pai do meu filho mais velho e do bebezinho que eu estou gestando. E um outro assunto que meio que me baqueou também quando eu descobri a gestação. Porque eu descobri a gestação e eu estou desempregada. Quando eu descobri a gestação, eu já tinha assinado o aviso prévio. Eu sei que isso não interfere em nada, eu poderia chegar lá e falar, ó, eu estou gestante, vocês não podem me mandar embora, não é assim que funciona. Mas no outro vídeo eu vou explicar para vocês como que tudo aconteceu e o porquê que eu resolvi não interferir nisso. Eu cumpri meu aviso, o meu aviso terminou dia 30 agora do 11 e eu estou para assinar minha rescisão essa semana agora. Hoje eu tô gravando, é dia 4/12 de 2025, então eu vou assinar minha rescisão provavelmente até o dia 7 ou 9/12, eu vou estar assinando a minha rescisão de trabalho. Mas aí eu vou explicar para vocês o porquê que eu não quis, interferir nesse processo de finalizar um contrato de trabalho só pela minha gestação, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada a cada um de vocês. Um beijo no coração de vocês e eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau.